Fala. Senão eu não paro de falar. Teve alguma gafe que você cometeu em algum país onde a cultura não é parecida com a nossa e você não sabia, por exemplo? Falou alguma palavra que lá não é considerada legal? Fez algum gesto que naquele país não era considerado bacana? Teve uma vez num ônibus indo pra Turquia. Uma vez aconteceu uma coisa muito ruim comigo. Foi a seguinte, eu tava viajando na Europa. E na época que não era a União Europeia, ainda não tinha todos os países ainda na União Europeia. Alguns não tinham entrado. E eu fiz uma viagem meio aleatória, assim, sabe? Peguei o mapa lá, tinha acabado... Todas. Eu tinha um show na Itália, depois... Na Itália? Algum lugar que eu tinha um show depois de uns 30 dias. E eu falei, cara, eu vou ter que ficar aqui. Sei lá, tinha uma reserva de dinheiro, o dinheiro que eu tinha ganho... o cachê que eu tinha ganho na feira, que eu toquei. O pessoal da Tajima me ajudou, o pessoal da Santo Ângelo também de Cabos me ajudou. Aí eu vou ficar esse mês aqui, vou viajar. Aí fiz o planejamento com amigos que eu conhecia. Então, eu vou fazer umas viagens meio malucas, assim. Aí eu planejei ir pra Hungria. Fui pra República Tcheca, Hungria e tal. Planejei assim. Na República Tcheca eu tirei o visto no Brasil. Precisava de visto, na época não era da União Europeia. Então, pra quem não sabe, os países que não eram da União Europeia precisavam de visto. Sim. E aí eu fui pra Hungria. Então, da Polônia fui pra Hungria. Pra passar pra Hungria tem que passar pela Eslováquia. Eu lembro que eu peguei então já tinha um esqueminho, já tinha assim umas malandragens. Eu pegava trens noturnos, que eu não precisava pagar hotel. Então eu vou dormindo e eu chego de manhã no país. E é mais fácil também, não é perigoso, tá de dia. Eu tenho o dia inteiro pra procurar lugar, pra me virar, pra conversar, pra conhecer. Fiz isso. Eu cheguei, peguei o trem no meu vagão, tinha um húngaro e uma americana. Uma americana, essas adolescentes que viajam com agenda, mostrando, aqui é minha casa no frio, minha casa no verão, minha neve, meu pai, sim, o tio Jerry, sim, esse aqui é o velho Jonathan, a minha tia Grace, de Ohio. Uma americaninha super simpática, assim. Aí entrei no vagão do Brasil, começou aquela conversa, Brasil, só da Hungria e tal. Eu falei, tô indo pra Hungria. E o cara era um professor, meu, inteligentíssimo, sabia tudo do Brasil, sem nunca ter ido pro Brasil. Puta, Recife, I feel like know this place. Ele falava tudo do Recife, falava até de frevo. E aí, cultura nordestina bem forte lá pra ele. Fortíssima. Não, esse cara era um cara incrível. Daí ele falou, você vai pra Hungria? E você tem visto pra Eslováquia? Eu falei, não, mas a gente vai passar pela Eslováquia. Eu falei, não, mas eu não vou descer, né? Mas vai precisar de visto. Eu acho que o brasileiro precisa de visto pra Eslováquia. Eu falei, cara, ele falou isso. Já meu trancou. Coração já tum. Eu lembro que minha caminha era em cima. Eram 4 camas, né? Olhando pro trem, são 4 caminhas. Cada um na sua ali. E conversamos um monte de coisa, assim, mas eu com aquele apertinho, aquela angústia. Não, que eu não acredito, meu Deus do céu. Não deu outra. Quando deu meia-noite, eu já tinha pego no sono. Você passa na fronteira da Eslováquia, soldado... Eu sou pequeno, vou falar isso de novo, né? Soldados da Eslováquia, os caras uns paredes, assim. Eu lembro que o cara ali abaixou pra entrar no vagão, assim. Então a luz do vagão fica aqui, quando os vagões normais ficam aqui. Então acendeu a luz. Passaporte! Puta berro, caramba, né? Aí já acordei de novo. Nossa, aí dei meu passaporte. Todo mundo deu. Ele sai, fecha, tranca a porta assim. Deve analisar, devolveram. Aí o cara falou, bem-vindo à Eslováquia. Eu pensei assim, não fala isso ainda. Aí ele pegou, abriu o vagão de novo, acendeu a luz. Você, desce. Pra você. Pra mim. Cara, era 1 da manhã, tava nevando. Foi uma das piores situações da minha vida. Falei, meu Deus do céu, não acredito, cara. Eu fiquei sem... eu tava sonado. Fiquei sem reação, não tive reação. Peguei minhas coisas, a gente pega todas as suas coisas e sai do vagão. Ele não falou inglês, ele falou qualquer lugar, mas eu entendi que era, pega tudo e sai. Aí eu lembro que eu passei num vagão e tinha um oficial discutindo com um casal. E eu olhei assim no vagãozinho, sabe aquela cara de triste assim? Eu vi Costa Rica no passaporte. Falei, cara, se eu ficar, esses caras vão ficar também. Aí eu fiquei na porta do vagão, então como tava nevando, não desci. Aí o cara, não, você não pode ficar no trem, você tem que descer. Eu falei, caralho, ficar nesse frio. Aí eu falei, se eu ficar, esses caras vão ficar, sozinho eu não vou ficar. Porque Costa Rica, América Latina, não deu outra. América Central, na verdade, né? Eu falei, não vai ficar. Aí desceram eles, pelo outro lado. Falei, puta, então já tenho até um papo, que eu já tive na Costa Rica, eu já tenho até um papo com os caras, né? Aí eu fui lá, mas eu tava muito sem reação. Frio do caralho, eu fui lá. Vocês são da Costa Rica? O cara... Puta, e o cara tava inconformado. Lua de mel, os dois. Que nem eu, aleatório. Vamos pra Hungria. Ninguém queria ir pra Eslováquia. Eslováquia era, quando dividiu da República Tcheca, era um país meio sombrio, assim, né? Aí o cara falou, eu não quero nessa merda. Ele falava assim, eu lembro que ele falava pro cara assim, onde é a Costa Rica? Pro cara, e o cara não entendia porra nenhuma, ele queria que o cara... Esse cara não sabe nem onde é a Costa Rica. Como é que eu não posso entrar nessa bosta? Eu não quero nessa merda. Ele tava cabeça... Enfim.
Aí nos juntamos ali, cara. Daí... Os 3. O que acontece quando você... Aí fomos deportados. Você recebe um carimbo no teu passaporte e você tem que voltar pro teu ponto de origem e comprar a tua passagem de volta ainda. Então você volta pro ponto, pra borda da Eslováquia, no caso. Meu... Estação horrível de trem, mendigo pra caralho. A gente voltou. Aí salvou, foi o papo. A gente deu risada. Eu lembro que o cara tinha um senso de humor foda. Ele falou assim: sabe quando começa a falar? Aí o cara falou assim: já imagina os caras estão falando vistos para brasileiros e costarricenses aqui, agora. A gente não vai saber nunca. Meu cara era muito divertido, foi o que salvou. Daí a gente voltou, daí volta pra Polônia, pra Cracóvia. Aí eu peguei e falei: quer saber, cara? Fui lá numa agência de viagem. Meu, perdi passagem, perdi tudo. Aí falei pra mulher, onde que eu posso ir? Que eu não preciso de visto. Ela pegou o mapa assim e falou, ó, Turquia, brasileiro não precisa de visto, então eu vou pra Turquia. Meu, cheguei na Turquia, começou a guerra do Iraque. E você tava lá? Eu cheguei no dia que começou a guerra, fecharam a Turquia. Você tá brincando? Por Tô Deus. falando que ele é onipresente. Por Deus. Você ligava a TV nessa época, ele tava no Faustão. Depois eu no Jô e no Pânico. E sem ninguém me conhecia. E na guerra do Iraque. Eu sou Forrest Gump. Não, entendeu? Sabe o que aconteceu? No primeiro dia da guerra lá, que teve ataque, a Turquia prestou suporte, fecharam o país, fecharam os aeroportos. Porque eles aceitavam voos. Depois fecharam pros americanos. Depois eles abriram. Então eu fiquei 3 dias sem poder sair do país. Então, cara, é surreal isso. Surreal. E aí, enfim, nessa viagem pra Turquia... Fiz uma coisa, lembro que eu fui de um ônibus, uma época porque não dava pra ir de voo, fui de ônibus. Foi uma distância gigantesca. Aí eu fiz uma coisa, eu não lembro o que era, e o cara queria me tirar pra fora do ônibus na viagem pra Turquia. Eu lembrei disso, contei que eu fui deportado da Eslováquia. E era uma merda esse passaporte carimbado, porque todo lugar que eu ia, sempre visto americano, era um problema. Porque o cara, por que você foi deportado da Eslováquia? Putz, aí vai explicar. Então, Nossa, deixa eu te contar. Eu pensei um perrengue indo pra Londres uma vez, também, numa viagem aleatória. Eu já tinha ido pra Londres, conhecia lá, fui sem lugar pra reservar, e eu conseguiria falar inglês. O cara, onde você aprendeu a falar inglês? Daí eu falei, por que você foi deportado da Eslováquia? Sabe, assim, então era sempre contra. Caramba, eu lembro que essa vez eu fui o último a entrar. Fiquei lá numa fila, daí o cara, você espera. Cara, pelo amor de Deus, cara, deixa eu... Mas cadê a tua reserva? Olha, enfim, é uma história longa, mas eu... Sempre quando vinham esse... Te prejudicava. Toda vez. Até trocar meu passaporte não tinha mais isso. Depois, quando eu fiz o novo, na época, aí parou com esse negócio de deportado pra algum lugar. Tá bom. Mas o que você fez na Turquia que foi errado? No ônibus, eu tava sentado de algum dia, não sei se com o pé, não sei. Até hoje não sei. O cara queria me tirar do ônibus. Do nada. Gritava, e todo mundo me olhando feio. Cara, eu não fiz nada. E um cara não falava inglês, falava em árabe, e eu... Enfim, mas aí, não sei. Alguma dessas coisas erradas que não pode fazer, ou um gesto, não sei.